presidente Lula está num momento político muito, muito delicado, né? Então, o Congresso perdeu qualquer cerimônia em termos de... Não que tivesse muita, mas não tem nenhum tipo de filtro na chantagem que está sendo levada a cabo em Brasília neste momento. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco estiveram ontem com o presidente Lula para avisar, olha, não vai ter votação de pacote de gastos, de lei orçamentária, de nada mais esse ano, se não tiver emenda no bolso. O presidente Lula entrou ele mesmo na negociação, um pouco vendendo o peixe alheio, né? Porque ele estava querendo dizer que não, a AGU... Parece que a promessa que havia sido feita pelo Planalto era a AGU entrando com o pedido para o Dino flexibilizar. O Dino vai flexibilizar e Dino não flexibilizou. E aí, o déjà vu. Lira e Pacheco, socorro. Lira e Pacheco foram lá e falaram: e aí, presidente, e agora? Você quer ou não quer fazer a agenda andar? Porque precisamos do nosso dinheirinho, do nosso din-din. Vou jogar para a Débora primeiro, porque a Débora, afinal, é nossa colunista de economia e vem aqui semanalmente nos iluminar. E a gente vem falando há semanas da importância do pacote, que talvez nem seja suficiente, mas que, no mínimo, precisa fazer esse pacote andar. No mínimo. E aí, agora, nós estamos com essa faca no pescoço aí. Estamos com a faca no pescoço. A impressão que eu tenho, por pouco de Brasília que eu escuto das pessoas, a Carolina pode me complementar, e você também, é que acho que talvez o Lula tenha demorado um pouquinho para entrar em campo mesmo, né? Ele é famoso por ser um grande articulador, e a sensação que a gente tem, né, e economistas, é que estava tudo muito no colo do Haddad e da Simone, tentando ali fechar conta, tentando comprar briga com os outros ministros, né, para cortar gasto, e tendo que negociar com o Congresso também ao mesmo tempo. Então, tem esse lado que eu acho que, se o Lula tivesse entrado em campo antes, talvez a coisa tivesse dado um pouco mais de fluidez ali, vai saber também o que se passa na cabeça do Arthur Lira. E valem alguns lembretes, né? A gente está no meio do mandato, né? Ano que vem, em fevereiro, tem eleição à presidência da Câmara. Sim. Então, eu imagino que o Lira deve estar querendo todas as emendas e recursos possíveis para poder garantir o sucessor. Então, é um momento, é o final. Eu acho que fazia tempo que eu não vi um final de ano tão animado, tão agitado. Eu achando que essa altura de dezembro eu ia poder estar tranquila, assim, só comentando coisas mais amenas, mas eu acho que vai render até o Natal, vai render muita coisa aí na política. Tende a render mesmo, e foi ilusão tua, Débora, você é muito jovem. Você não, tô brincando, mas assim, só para lembrar de 2 natais atrás, estava sendo tramado um golpe de Estado. Verdade, mas a gente estava um pouco por fora, assim, né? A gente não estava entendendo, mas estava o Brasil inteiro conflagrado, metade do povo lá na frente dos quartéis, enfim. Como é que você está enxergando esse jogo entre os poderes, Carol? E esse xadrez mesmo, né? Porque a gente já fez aqui as brincadeiras, mas assim, é um dilema. O Lula precisa de governabilidade, talvez como nenhum outro presidente da nova república precisou. Quer dizer, o Bolsonaro precisou, mas aí ele encontrou um jeito de governabilidade que é entregar o orçamento do Brasil inteiro na mão do Congresso. Exato. Aí o Lula está tentando trazer um pouco de volta, o Dino foi lá, deu uma cartada que... o ambiente político leu como um jogo meio combinado, porque é difícil não ler assim, só que agora ele está tentando contemporizar a própria medida do Dino. Como é que você está vendo aí esse fuzuê? É bom que depois de tudo que a gente passou e do que a gente tem descoberto, né, a gente está vendo que a democracia de fato existe e está funcionando, as instituições estão funcionando. É papel do judiciário fazer o que está fazendo, é papel do Congresso questionar, é papel do Executivo também tentar fazer essa negociação. Agora, nunca, desde que o Lula foi eleito, com uma frente ampla, com um Congresso como o Congresso hoje no Brasil, nunca foi fácil a vida desse governo. Né? Eles estão andando ali no fio da navalha o tempo inteiro. Assim. Então, é claro que o presidente está agora afastado há alguns dias, dá uma atrasada nessa negociação, mas não é nada de diferente do que ele já está fazendo nesse período todo. Né? E agora, sabendo quais eram as intenções, né, e quais são as intenções das pessoas que representam essa ala que estava ok com o golpe militar, né?
presente ali, fica evidente também a oposição, como é que se coloca, né? Cadê a oposição democrática? O que a gente quer? Claro, a gente quer as emendas para poder negociar nos estados e nas cidades, até porque tem eleições daqui 2 anos, mas a gente quer um Brasil com governabilidade. Isso deveria ser o que todos os parlamentares querem também, né? Então, eu não vejo com tanto pessimismo, assim, esse momento. Claro, é super difícil negociar com esse Congresso diante do que se tem ali entre as pessoas e diante desse momento, mas eu não vejo com tanto otimismo. Eu acho que o que o Flávio Dino está fazendo era o que ele tinha que fazer mesmo. De fato, ter entregue todo esse poder para o Congresso não ajudou o Brasil. Né? Agora o governo Lula está recuperando, por exemplo, as contas, né? Não se sabia, eles começaram a operar no escuro, não se sabia como é que estava o orçamento. Então agora tem que votar um novo orçamento para daqui 2 anos. Então, acho que é um período delicado, mas eu não veria com tanto assim, surpresa, não é diferente do que o governo começou já tendo que operar. E entre os 5 principais motivos que levaram Bolsonaro a perder por pouco a reeleição, por um acaso configura o excesso de gastos ou a entrega do orçamento, alguma coisa relacionada à forma como ele conduziu a política econômica, ou porque a gente vinha, e aí quero também te trazer para a conversa em seguida, Débora, de uma escola clintoniana de que é a economia estúpido, que é aquela máxima de que o ambiente econômico, a situação econômica do eleitor define o seu voto. Ou, no mínimo, orienta em boa medida o seu voto. Se não define, dá uma boa orientada. Aí passamos a duvidar um pouco disso e a questionar se não teria se transformado para ser mais os valores. Né? Se essa luta, se essa batalha de bem contra o mal, de valores, teria substituído a economia enquanto direcionamento eleitoral. O que a tua análise com o Maurício no livro Voto a Voto, de novo mostrando aqui para quem quiser ver, aponta? A economia teve algum peso e se sim, qual? Sim. A economia é um dos 5 fatores, né? É importante a gente saber que nenhum desses fatores isoladamente seria capaz de derrubar o Bolsonaro. Né? Então, é o Lula, que era o candidato oponente, é a economia que, apesar do que ele lançou mão, do que ele fez, sei lá, para a gasolina baixar, dos recursos todos que ele teve e empregou naquele momento da campanha eleitoral, apesar disso, a economia não melhorou lá na ponta, para a pessoa que tem que pagar a conta de luz amanhã, ela não sentiu essa melhora. Ela sentiu ao contrário. Na pandemia, que é outro fator, a gestão da pandemia, vamos lembrar que o governo Bolsonaro não queria dar o auxílio emergencial para as pessoas iam morrer de fome. Então, o Congresso se mobilizou para poder fazer isso e aí, então, que o governo entrou dando esse recurso para as pessoas poderem sobreviver na pandemia. Morrer ou não morrer é muito concreto, assim como passar fome ou não passar fome é muito concreto, assim como não conseguir pagar o aluguel é muito concreto. Então isso sim impactou na hora da escolha ali do voto, assim. Agora, talvez se ele tivesse tido mais tempo, talvez se ele tivesse tido mais habilidade na condução da economia, na Paulo Guedes, enfim, se eles tivessem sido um pouco mais competentes, talvez o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Não sei o que a Débora... Sim, a gente teve um aumento de gasto significativo ali, né? PEC dos combustíveis, como você bem lembrou e tudo, mas eram todas políticas voltadas para a eleição, então acho que realmente o eleitorado se ligou que aquilo ali não só não ia ter um impacto real, concreto, de longo prazo, como os mercados também viram que, cara... Não dá, né? Você prometeu responsabilidade fiscal, prometeu um monte de coisa, prometeu reforma tributária que não entregou, né? O Guedes ficava falando, semana que vem. Então, aquele por pouco, essas coisas todas fazem o por pouco acontecer, né? Do lado da economia, eu concordo com a leitura. Né, apesar da tentativa de usar a economia, né, aumentando o gasto com medidas que não têm um impacto tão grande, acaba gerando... a desconfiança, né, do eleitorado que ele vai conseguir conduzir a economia de volta para o crescimento que a gente precisa. E aí, Débora, eu quero emendar isso porque a gente tem uma situação agora que é a seguinte... Até independentemente da saúde do Lula, o que estava na pauta até ontem à tarde era
Bom, se as emendas não forem liberadas, não forem pagas, do jeito que a gente, Congresso, quer e combinou, que é com um nível de transparência praticamente inexistente, não tem mais votação de nada. Quer dizer, pelo menos não da pauta do governo, porque tem outras pautas que interessam ali, né, que são mais parte do acordo com Lira. Vale dizer uma, eu vou dar um exemplo. No Senado tem uma pauta que está prevista para ser discutida amanhã, que é para aumentar a flexibilização do gasto com o pessoal em estados e municípios. Né? Tá só para jogar essa bola aqui para você. Então, assim, com essa bola que você me jogou, eu rebato e falo, bom, só tá a gente já teve um pouco essa conversa, mas acho que hoje está mais flagrante ainda. Está na conta só de um poder, né? Reduzir gastos, aparentemente, porque o judiciário não quer, não. Eles ameaçaram semana passada. Barroso estava hoje defendendo super salário, gente. Pois é, não, e ameaçaram a aposentadoria em massa. Ó, se mexer com a gente aposenta 40% da força do judiciário brasileiro, a gente vai aposentar, não vai dar, não. Militares, bom, esse não vou nem comentar. Aliás, hoje faz 10 anos que o relatório da Comissão Nacional da Verdade foi entregue e, enfim, talvez eu fale disso mais tarde, talvez o Cá Entre Nós volte hoje, tá tudo no talvez, porque, né, afinal o noticiário se impõe, a gente só pensa na cabeça do Lula. Mas voltando, então, militares não querem saber de cortar gastos, o judiciário não quer saber de cortar gastos, legislativo não quer saber de cortar gastos, não, ao contrário, quer aumentar ali tudo liberal na hora da eleição, mas todo mundo só quer aumentar as próprias verbas, o próprio gabinete, a máquina, etc. Parte do governo também não. E aí, exato, vamos lembrar. E o executivo também não quer. E aí, quer dizer, parte do executivo não quer, o Haddad quer, em termos, também está ali na luta de algumas coisas, outras que não andam. Então, assim, tem forças várias, né? Eu falei, né? O Barroso hoje estava reclamando, falando em prol dos supersalários, e aí depois fica difícil argumentar, não, a população não confia nas instituições. Os caras estão vendo todo mundo aumentando o próprio privilégio sem querer cortar na carne em prol do país. É difícil, mas há alguma esperança. Acho que dentro da Câmara está circulando uma PEC, eu ainda vou analisar ela e eu posso mandar para vocês do meio no nosso próximo encontro, mas eu acho que o deputado Pedro Paulo e o Kim Kataguiri estão circulando uma tentativa de emplacar uma PEC de corte de gastos que seria, dizem as línguas aí por aí, seria mais robusto que o pacote do Haddad. É difícil uma coisa dessa passar com esse Congresso, mesmo vindo alguma coisa da Câmara. Uhum. Então, mesmo o pacote da Haddad, que todo mundo reclamou, achou pouquinho e tudo, se não passar nada, não tiver nenhuma mudança, os próximos 2 anos de governo vão ser bem mais difíceis e vai ser muito ruim para o país, vale sempre lembrar isso. Né? Saiu a prévia da inflação... Saiu a inflação acumulada dos últimos 12 meses, já passou o teto da meta, né? O teto da meta é 4,5, bateu 4,87. Uhum. Então, isso indica que a gente deve ter um aumento de juros. Uhum.